Torcedor vascaíno, a primeira reunião aconteceu. Esta manhã de sábado ficará marcada pelo primeiro encontro entre Felipe Coutinho e o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedrinho. Reunião essa que inclusive foi realizada em São Januário. Não saberemos o que irá acontecer daqui para frente. Não saberemos o que Coutinho fará com a camisa do Vasco, caso, e muito provavelmente será, inclusive, confirmado o seu retorno. Não saberemos quantos títulos Coutinho irá conquistar. Poderá ser uma passagem em que o vascaíno, é claro, fique frustrado, em que Coutinho passe sem deixar muitas saudades, ou poderá ser uma passagem que vira a chave do Vasco da Gama em sua história. Daqui a 2, 3 anos, poderemos olhar para Coutinho e lembrar de tudo aquilo que ele conquistou com a camisa do Vasco. E esse dia, esse momento, esta reunião que aconteceu na manhã deste dia 25, volto a repetir, meu amigo, poderá ficar marcada para sempre. Este vídeo aqui, talvez, este Fala Gigante, você aí nunca esquecerá, como o primeiro passo para uma história linda que Coutinho poderá estar escrevendo dentro do Vasco da Gama. É claro, a gente aqui neste Fala Gigante vai trazer tudo o que rolou nesta reunião, informações aqui, inclusive, a conversa foi muito positiva. Hoje, pela parte da tarde, Felipe Coutinho também estará em outro compromisso no seu instituto, que estará sendo aberto na Barra da Tijuca. A gente vai trazer informações sobre isso e falar também sobre algumas outras novidades, como, por exemplo, novidades sobre a situação da janela do meio do ano. Felipe Coutinho tende a ser o primeiro reforço já confirmado para o Vasco ter à sua disposição para o segundo semestre. Mas outros nomes o Vasco também buscará. E um velho conhecido volta à tona. O zagueiro, de nível internacional, pode estar desembarcando também na colina histórica. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso aqui agora, com vocês, neste Fala Gigante, agitado, movimentado, com muitas novidades. Porém, antes de começar o vídeo, vascaíno, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aí nesse momento com mais de 130 mil inscritos e querendo chegar à marca dos 140 mil. Estamos aí nessa busca, neste grande objetivo. Então contamos muito com você. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva. Também ative o seu sininho de notificação. E aqui embaixo, curta o vídeo para fazer com que esse nosso conteúdo chegue a cada vez mais torcedores cruzmaltinos. Também deixe aqui nos comentários a sua opinião quanto ao retorno de Felipe Coutinho. Contamos muito aí com você, contamos muito com a sua ajuda aqui no nosso canal. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Vambora falar logo sobre esse retorno de Felipe Coutinho ao Vasco da Gama. Porque, como a gente trouxe, né, nesta manhã de sábado, houve a primeira reunião entre Felipe Coutinho e Pedrinho. Pedrinho representando o Clube de Regatas Vasco da Gama e Felipe Coutinho representando o jogador, o seu desejo aí, né, de um retorno para casa. E antes da gente entrar nesse assunto, é importante a gente pontuar alguma coisa aqui a você. Porque pode se questionar, pode se vir à tona a seguinte pergunta. Lucas, vamos lá. Tudo bem que o Pedrinho hoje é o dono do futebol, né, por ele ser o presidente do Vasco da Gama, e hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama ser o dono do futebol, automaticamente o mandatário do futebol é o Pedrinho, não mais o grupo norte-americano. Porém, pode surgir a você a seguinte ideia. Por que quem está tocando a negociação pelo Coutinho não é o Pedro Martins, que é o diretor executivo do Vasco, e sim o Pedrinho, que é o presidente? Por que isso está acontecendo? Até porque, se a gente pegar um recorte um pouquinho mais curto, quem tocava as negociações pelo Vasco da Gama nunca foi Lúcio Barbosa e nunca foi Luiz Melo. Ou era Paulo Brax, ou era Alexandre Matos. Então, assim, por uma lógica, o Pedrinho não era para estar tocando as tratativas. Então, por que isso está acontecendo? Porque quem está colocando a cara é o Pedrinho. E para que vocês entendam isso, seria muito legal, inclusive, vocês derem uma olhada no Acorda Vascão de hoje. Porque isso, o próprio Edmundo, que é um amigo pessoal do Pedrinho, uma pessoa muito próxima hoje à gestão do presidente Pedrinho, inclusive, e ele revelou que havia um desejo antigo já do Coutinho de retornar ao Vasco. Há alguns meses atrás, o Coutinho revelou esse desejo.
e o seu empresário lá na Europa, que é o Kia, ele conversou com o Josh Wander, ele teve um encontro com o CEO da 777 Partners e revelou ao CEO do grupo norte-americano o desejo de voltar ao Vasco da Gama. À época, simplesmente Josh Wander assim não deu muita confiança para o Coutinho. Num português mais claro, Josh Wander cagou para o desejo do Coutinho de voltar ao Vasco da Gama. A partir desse momento, diferente do que talvez possa ter acontecido com o Paulinho, com o Alan, com o Souza, atletas que são vascaínos, crias do Vasco e que tinham o desejo de retornar ao Vasco da Gama, a partir do momento que houve uma procura e houve um desdém, eles viraram as costas assim para o jogador e o seu desejo e automaticamente os atletas foram buscar um novo destino. Com o Coutinho foi diferente, porque o Coutinho, ao invés de virar as costas e procurar um outro destino que senão o Vasco da Gama, fez questão de haver uma reunião aqui no Rio de Janeiro. O empresário do Coutinho aqui no Rio, representante do atleta aqui no Brasil, que é o Cacau, ao lado dos seus dois irmãos, que também são representantes do jogador, se reuniram com Pedrinho e Edmundo. Uma conversa para tratar exatamente do retorno do Coutinho. Essa conversa, inclusive, aconteceu antes de semana passada, em torno de 3 a 4 semanas atrás, quando o futebol ainda não estava nas mãos da associação. E nessa conversa, os representantes do Coutinho foram muito claros sobre o que aconteceu com o Kia lá na Europa, sobre o que aconteceu com a postura do Josh Wander sobre o retorno de Coutinho e sobre principalmente o desejo de que as negociações fossem tocadas, mas não com a 777, e sim com a associação. É a partir daí que o Pedrinho entra na história. É a partir daí que o Pedrinho toma a frente das tratativas e ele mesmo negocia diretamente com o Coutinho e desde já vem negociando o retorno do atleta. Hoje, meu amigo torcedor, se o Vasco está próximo de ter Coutinho, hoje, meu amigo torcedor, se o Coutinho está por detalhes de assinar esse contrato com o Vasco, não é por conta da 777, não é por conta de Lúcio Barbosa, não é por conta de Pedro Martins, é por conta de Pedrinho e mediante a um enorme desejo de Coutinho, em voltar para casa. E hoje houve essa reunião. Uma reunião que antes mesmo de começar, já teve informações importantes para a gente entender o que está acontecendo. A primeira delas foi a confirmação de que nesse momento Coutinho já está novamente ao Aston Villa. E por que nesse momento? Porque, pelo contrato, o Coutinho ele ainda pertence ao Al Duhail. Ele assinou um contrato com o clube do Catar. E esse contrato com o Al Duhail iria até meados, ali finalzinho do mês de junho, início do mês de julho. Esse foi o contrato assinado. Porém, para agilizar as coisas e para que ele chegue antes ao Vasco, ele rescindiu o contrato com o Al Duhail. Ele não ficou até o final no clube do Catar. Hoje, o Coutinho já tem novamente seus direitos econômicos ligados ao Aston Villa, o que é muito importante para que ele consiga rescindir o contrato no clube inglês. Porque para ele rescindir o contrato com o clube inglês é necessário ele não estar mais emprestado ao Al Duhail. Então ele rescindiu com o clube do Catar. E agora, hoje, nesse momento, sábado, o Coutinho avança nas conversas para oficializar o quanto antes essa rescisão contratual com o clube inglês, que também está muito certo de ser oficializado. Inclusive, hoje, né, o jornalista César Luiz Merlot, que é um dos melhores e maiores setoristas aqui do futebol sul-americano, ele trouxe essa informação que Felipe Coutinho rescindiu seu contrato com o Al Duhail e avançou no seu retorno ao Vasco da Gama. Então, assim, tá tudo muito certo. A rescisão desse contrato realmente está acontecendo. Informações, como a gente vem já colocando à mesa a vocês há algum tempinho, né? É que o Aston Villa vai facilitar esse acerto, esse acordo com o cria das categorias de base do Vasco e o próprio Vasco da Gama, internamente, como um clube, como uma SAF, como uma diretoria, está muito otimista de que o atleta vista a camisa do Vasco da Gama. As negociações estão acontecendo e estão andando muito rápidas. E nesse momento, o grande ponto, né, que separa Felipe Coutinho do Vasco é realmente a rescisão contratual que precisa ser assinada entre o atleta e o clube inglês. E hoje, pela parte da manhã, houve essa primeira reunião, como a gente trouxe a vocês lá na introdução do vídeo. Felipe Coutinho e Pedrinho se reuniram em São Januário. Informações é que essa reunião aconteceu na manhã deste sábado e foi muito positiva. O jornalista Thiago Carvalho confirmou que pessoas que estiveram presentes nessa reunião entre as partes confirmaram que a conversa foi muito boa, a conversa andou e foi algo muito positivo para o lado do Vasco e para o lado do Coutinho. Representantes hoje do atleta, como o próprio Thiago Carvalho traz na sua informação, buscam realmente essa rescisão amigável com o Aston Villa o quanto antes. Hoje, após essa primeira reunião que aconteceu em São Januário, Felipe Coutinho vai ter compromissos pessoais aqui no Rio de Janeiro.
pela parte da tarde no seu instituto, que nesse momento está sendo construído na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, esse instituto de Felipe Coutinho passa pelo seu retorno ao Vasco da Gama. Por quê? Felipe Coutinho hoje é um atleta que vai voltar ao Rio de Janeiro, vai voltar ao Vasco, e na proposta que está sendo feita entre Vasco da Gama e Coutinho, que está sendo costurada entre as partes, envolve aí um fomento no Instituto Felipe Coutinho, envolve aí uma participação ativa no Vasco da Gama dentro desse instituto. Além, é claro, do instituto, a gente vem trazendo essa informação a vocês, envolve também a Betfair, que hoje é patrocinadora master do Vasco da Gama e vai chegar junto para o retorno do Cria, e também envolve um terceiro ponto, que é a criação de uma marca pessoal de Felipe Coutinho, uma marca que será vendida nas lojas oficiais do Vasco da Gama. Então o Vasco já costurou a proposta e o Vasco hoje teve essa primeira reunião de uma forma oficial, né, com o jogador para costurar esse retorno. Tempo de contrato, questão salarial, tudo isso foi debatido e foi muito positivo, de acordo com informações do jornalista Thiago Carvalho, as conversas que rolaram nesta manhã de hoje. Então, a primeira reunião aconteceu, a primeira de muitas, para tratar aí o retorno do nosso Cria. Tá animado, torcedor? Eu quero saber de você. Então, é claro, coloque aí a sua opinião nos comentários, pois Felipe Coutinho estará voltando para a sua casa. O Cria está de volta e as coisas caminham para que isso aconteça o quanto antes. E olha, Vascão, para seguir o vídeo, importante trazer aqui a vocês informações, como por exemplo, se tratando da janela do meio do ano. Que o Vasco da Gama vai contratar no meio do ano, salvo engano, acredito que para todos é algo inegável. O Vasco precisará contratar, o Vasco precisará reforçar o seu elenco. A primeira grande contratação já está fechada, que é quem? O grupo norte-americano, o atleta Felipe Coutinho. Felipe Coutinho chegará ao Vasco, praticamente tudo certo. Não vou dizer que assim tá confirmado, tá cravado, porque o futebol é algo muito instável, muito irregular. Mas assim, hoje a grande chance é que aconteça. Como eu venho comentando com vocês, inclusive nos meus últimos vídeos, né? Hoje eu me surpreenderia se Felipe Coutinho não fechasse, porque mediante as últimas informações que nós estamos tendo e pelo andar da carruagem, pelo que vocês estão vendo, as coisas andam para um desfecho positivo entre Vasco e o Cria da base Cruz Maltina. Mas o Vasco não vai parar por aí. Informações aqui nesse momento, o Vasco já mapeia o mercado, buscando diversos atletas para trazer na janela de transferências, e tem um nome que nesse momento já está na mira do Vasco da Gama. O Vasco tem as suas carências dentro do grupo. Acredito eu que nesse momento, de uma forma até surpreendente, as carências do Vasco da Gama são também defensivas. Antes, né, a gente falava muito que tínhamos um sistema defensivo forte e haviam problemas ofensivos, mas hoje fica nítido que o problema do Vasco é em vários setores da equipe. Há problemas ofensivos, principalmente ali pelas beiradas de campo. Acredito eu que com a chegada do Coutinho as coisas vão melhorar de fato. Com o crescimento do Adson de uma forma individual, o Vasco vai ganhar um poder ofensivo muito grande, né? Esse quarteto Adson, Verratti, Coutinho e Payet se encaixar vai dar certo. Mas o Vasco precisa também contratar atletas para essa parte do campo, mas também atletas para a parte de trás. Até porque hoje o zagueiro chileno Gary Medel, que no ano passado era incontestável, se tornou contestável. E nesse momento, inclusive, Medel tem até chance de sair, né? Hoje o Medel quer sair, tem a proposta do Boca Juniors, é um atleta que não está tendo minutagem e vai ficar, assim, ao parecer de Álvaro Pacheco, vai querer dar continuidade ou não ao zagueiro chileno. Além do zagueiro chileno, hoje temos o Maicon, que também, um jogador incontestável na última temporada, no segundo semestre impecável dele, hoje se torna um jogador muito contestável, principalmente após a atuação ruim do Maicon contra o Fortaleza nessa última quarta-feira. Temos o João Vitor, sim, um jogador que custou 42 milhões de reais aos cofres do Vasco, veio do Benfica com moral, como zagueiro, mas que hoje é titular na lateral direita. Então assim, se tirar o João Vitor da lateral e passar para a zaga, o que seria muito bom, quem vai ficar na lateral? Hoje, por incrível que pareça, mesmo o João Vitor jogando de uma forma improvisada, ele é o melhor jogador para a posição do elenco. Pumita não é melhor que o João Vitor, o Paulo Henrique não é melhor que o João Vitor, o Paulinho, que é da base, não é melhor que o João Vitor jogando ali. Então hoje o Vasco precisa de zagueiro. Medel não me passa confiança, Maicon não me passa confiança. O Vasco precisa de um atleta ali. E exatamente por esse motivo, por mapear nomes no mercado, o canal Atenção Vascaínos trouxe a informação agora, nestas últimas horas, que o zagueiro Lianco, atleta de 27 anos de idade, que já vem aparecendo no Vasco da Gama há algumas janelas de transferências, voltou ao radar do Gigante da Colina para esta janela do meio do ano. O atleta hoje está no futebol do Catar,
Informações é que ele tem um contrato com o Al Garrafa até julho desse ano. Ele está emprestado pelo Southampton da Inglaterra a esse clube do futebol do Catar e não vai permanecer. Como isso, automaticamente, o zagueiro de 27 anos voltará ao clube inglês. O clube inglês não deve dificultar uma saída por empréstimo para uma outra equipe. Ele tem contrato, inclusive, com o Southampton até o meio do ano que vem. Então, assim, o Vasco tem a possibilidade de até efetuar os direitos de compra do Lianco, até, ao meu ver, de uma forma barata, visando o pouco tempo de contrato que ele tem no clube inglês. O Southampton pagou pelo Lianco no ano de 2022, trazendo para a nossa moeda algo em torno aí dos 42 milhões de reais. Realmente é muita grana, foi muito dinheiro investido. Ele começou muito bem na sua primeira temporada pelo Southampton, foram 18 jogos. No ano de 2022-23 também novamente jogou muita bola. Foram 30 partidas disputando uma Premier League, mas acabou perdendo espaço principalmente na última temporada. Esse ano ele foi emprestado ao Al Garrafa, teve até muita minutagem, foram 16 jogos jogados. Hoje ele é o titular absoluto assim do Al Garrafa, mas hoje a informação que nós temos é que o clube do Catar não tem assim o desejo de efetuar os direitos de compra do Lianco. Então ele retornará exatamente por esse motivo ao Aston Villa. E o canal Atenção Vascaíno nos trouxe a informação que, por mapear diversos atletas, o zagueiro Lianco está aí nessa lista, né, de possíveis reforços para o meio do ano. O que eu acho sobre isso? Gosto, tá? Gosto muito do Lianco. Acho que é um bom jogador. É um jogador de Torino, é um jogador de Premier League, no caso vestindo a camisa do Southampton, é um jogador de seleção brasileira, é um jogador de destaque, principalmente quando surgiu no São Paulo aqui no Brasil, no futebol do nosso país. É um jogador que tem a pretensão de voltar à seleção brasileira. O nome do Lianco ele sempre é falado no Vasco na janela de transferências. E a informação até, por algumas apurações, é que ele tem assim um carinho muito grande pelo Vasco, tá? Sempre demonstrou esse carinho de vestir a camisa do Vasco da Gama. O pai dele, que é o Marcelo Vojnovic, é o próprio empresário de jogador e também, sempre ao falar do Vasco da Gama, ele trazia com muito carinho nas suas palavras esse desejo do Lianco vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Tem muito interesse no Vasco, o Lianco tem realmente esse desejo de vestir a camisa do Cruz Maltino e o Vasco volta a repetir, assim, é inegável, né? Tem há muito tempo também esse desejo de contar com o futebol do Lianco. Na última janela de transferência de Matos foi falado o nome do Lianco. Na janela de transferência do meio do ano passado foi também falado o nome do Lianco. E agora é ver. Por exemplo, no ano passado a informação que nós tínhamos, pelo menos no meio do ano, em junho de 2023, é que o Vasco fez uma consulta no Lianco lá no início do ano passado, ou seja, no início de 23. À época o Southampton só iria aceitar a venda. Porém, no meio do ano passado, a situação já havia mudado para um empréstimo. Havia um grande otimismo para que o Vasco contratasse o Lianco no meio do ano passado por um empréstimo, mas as coisas acabaram não andando e ele foi para o Garrafa. Como o Vasco não fechou com o Lianco, não sei se vocês lembram, mas o Paulo Brax achou no mercado como uma forma de substituir a chegada do Lianco o Maicon, é claro, né? Outro nível de jogador, assim, não nível, né? Porque a gente não está falando pela parte técnica, mas é de fato assim, como eu posso trazer a vocês. Uma outra idade, o Lianco é um jogador com uma perspectiva de crescimento e o Maicon uma perspectiva de queda, isso é normal pela idade. E o Vasco, à época, acabou não conseguindo trazer o Lianco, mas Paulo Brax trouxe o Maicon. Hoje, a situação pode voltar à tona. O Vasco, dessa vez, trazendo o Lianco por empréstimo, mas com uma obrigação de compra, porque o contrato dele com o Southampton vai até o meio do ano que vem. Então não faz até muito sentido, né? O Vasco contratar o Lianco por empréstimo e ele ter que ficar no Vasco da Gama ano que vem, porque o contrato dele na Inglaterra acabou. Então, o Vasco vai negociar. O Vasco esteve disposto a pagar até no ano passado 5 milhões de reais para ter o Lianco apenas por empréstimo. As coisas acabaram não andando, mas é ver o que poderá acontecer nessa temporada agora. É um desejo, é um nome que está na lista de possíveis reforços e eu gostaria muito e gosto muito, inclusive, do atleta. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Lianco, seria um bom reforço para o Vasco? Você gostaria de ver o Lianco vestindo a camisa do nosso Vasco da Gama? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, né? O segundo vídeo apenas desse sábado. E contaremos muito aí com vocês. Se inscrevam, compartilhem o nosso canal, ajudem o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.